melhor, 22, versículo 19, tem uma passagem aqui que é o último livro da Bíblia, quando o anjo ali ele revela a João assuntos anteriores e o futuro. Então ele aqui começa a ensinar que não se pode diminuir e nem aumentar. E por quê? Disse ele, aqui no versículo 19: se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, se tirar, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Olha a perca aí. E da cidade santa, outra perca, que está escrita nesse livro. Foi o que o anjo revelou a João. E nós prosseguimos aqui no Evangelho de Tiago, na carta, melhor dizendo. Os evangélicos chamam ele de legalista, porque ele pregava muito sobre a lei. Mas ele estava certo porque Deus mandou pregar. E ele então fala ali do coletivo ou coletividade, quando se fala de todo ou toda, Então ele falando ali sobre a lei que Deus escreveu lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, E aqui ele fala da questão de transgredir, e ele começa a citar quais são esses mandamentos. Ele não citou todos, mas ele começou a citar. Aí ele disse assim: aquele que guardar toda a lei, todo o coletivo, Aquele que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, ou transgredir uma das leis, tornou-se culpado de toda. É como se é o 10 menos 1. É como se guardassem os 9 mandamentos. E nessas alturas, ou no ensino ou na prática, porque alguém pode muitas vezes transgredir, às vezes até sem saber, alguém diz, isso aí não precisa de fazer. E essa pessoa, ela é induzida a pecar. Só que Deus não tem o inocente, o culpado por inocente. Então, por isso que as nações precisariam de ser os bereenses para acreditar na palavra de Deus e não só se restringir aos ensinos que a humanidade, que os homens ensinam. Porque a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela é santa e ela é o manual que nos prepara para a vida eterna. E para isso precisamos de lê-la, relê-la e não somente ouvir falar. Os bereenses, segundo o apóstolo Paulo, deu testemunho deles. Quando eles ouviam a mensagem que Paulo lhes dava, diz que eles examinavam as Escrituras todo dia para ver se o que Paulo estava ensinando corresponderia com a Bíblia Sagrada. Todos precisariam ser como os bereenses.
ver, ler e corrigir para ver se está certo. Bom, e aqui nós vamos ver aqui em 5 e versículo 18 do Evangelho de Mateus, que aqui foi dito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que antes de nos remir através da sua morte na cruz, ele ensinou o povo. Uma vez eu estava em Minas, eu estava pregando até com uma parente minha, no caso, como o dia de sábado, o dia abençoado e santificado por Deus, ele tem sido assim um pouco ou bastante desconhecido como tem essas qualidades, abençoado e santo. Então eu fui pregar aquilo que ela talvez não sabia, e ela não era evangélica, como até hoje acho que não é. Eu fui pregar o dia de sábado para ela como dia santo, se ser guardado, que ele é abençoado e santificado por Deus. Aí ela disse para mim que lá ele me chama de toco, né? Então, falou para mim assim: ô toco, Jesus trabalhou o sábado. Então todo mundo aprende assim, só que eles não sabem que o trabalho que Jesus fez, se ele estivesse pecando, nós estaríamos todos perdidos, porque ele não poderia pecar. E o sábado faz parte da lei moral escrita lá no Monte Sinai, e que nós falamos a princípio, que Tiago disse a respeito disso. Então Jesus, além de cumprir toda a lei cerimonial e moral, ele ensinou, e o que ele estava fazendo no sábado é o que o sacerdote fazia no passado: interceder pelo povo, através da morte dos cordeiros, fazia sacrifício para interceder pelo povo, para que Deus nos perdoasse. Então aqui mais coisa que o sacerdote, que era ministro de Deus, ele só trabalhava diariamente, sem parar, porque todo dia precisamos de Deus nos perdoar. E aqui Jesus estava intercedendo em oração, expulsando demônio, curando as pessoas, igual, por exemplo, no dia de ontem, nós estávamos orando aqui para os irmãos, e nós guardamos o sábado, e nós estávamos orando, e quem é que iria operar o milagre? É Deus, é Jesus que iria operar o milagre, e nós estamos intercedendo no dia de sábado para as pessoas, fazendo uma visita, orando, chamando a pessoa para vir para a igreja, vindo aqui para a igreja. Está entendendo? Então, e assim por diante. Então aqui Jesus, ele disse desta forma, irmãos. Capítulo 5, versículo 18, ele disse assim: porque em verdade eu vos digo, veja bem, em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota ou o tio se omitirá da lei, sendo que tudo seja cumprido. A pergunta é: o céu e a terra já passaram? Nós sabemos que o céu e a terra vai passar sim, não de um todo. A terra vai ser destruída pelo todo, mas depois do 1000 anos, que Deus entrar com a justiça para destruir Satanás e seus anjos ímpios, os céus e a terra terá uma mudança catastrófica.
que não será mais uma terra como era, e nem um céu atmosférico. Então, os céus enrolarão como papiro, disse a palavra de Deus, ou como papel. Os montes e as ilhas mudarão de seu lugar. Haverá sim uma mudança. Mas Jesus está dizendo assim: enquanto houver o céu e a terra, a lei de Deus permanece para que o homem e a mulher e a criança obedeça. Para que assim Deus tenha prazer de ver uma população voltada para Ele. Então aqui, amados, depois nós vemos aqui, conforme o nosso assunto, como a exigência da palavra de Deus para ensinar as pessoas não pode tirar e nem aumentar. E a mesma coisa o ensino e a prática. E aqui então nós vamos ver aqui o que Paulo disse em Romanos capítulo 15, versículo 4, que sempre eu gosto de citar esse versículo. De Gênesis a Apocalipse, nós temos livros históricos, livros poéticos, nós temos carta, nós temos evangelho, nós temos o livro de Apocalipse que encerra, e em tudo nós encontramos ensinos para nós aprendermos e servir o nosso Deus, porque é a exigência dele para com a humanidade, para que as pessoas sejam ensinadas e elas virem a praticar a palavra de Deus. Então disse aqui o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, quando ele disse na sua carta: tudo quanto dantes foi escrito. Olha que beleza! O tudo quanto. Aí vem o caso, né? O tudo. São coisas aí já não pertencem mais a uma coletividade, uma coisa só. São vários ensinos. Tudo quanto dante foi escrito, para os nossos ensinos foi escrito, a fim de que pela paciência e a consolação que das Escrituras tenhamos a esperança. Veja bem, não é? Tudo quanto dante foi escrito é para nossos ensinos. Não se pode diminuir, nem aumentar, nem tirar, é tudo. Sendo bom dizer que nós aprendemos, graças a Deus, distinguimos muito bem o que se cumpriu em Cristo, sem necessidade de dar sequência, porque era figura. A figura, sim, ela termina em Cristo, mas o que não é figura continua em vigência. E aqui nós vamos encerrarmos aqui no livro do sacerdote. No livro do sacerdote nós encerramos aqui também, mas Eclesiastes capítulo 12 e o seu verso de cor, mas eu quero citar o último versículo, 12 e versículo 13, aqui de Eclesiastes, no livro do sacerdote, disse assim: de tudo que se tem ouvido. Olha, irmãos, conforme eu disse, desde o livro do Gênesis a Apocalipse, tantas coisas escritas, né? E quantas mensagens lidas e ouvidas, desde o Gênesis até o Apocalipse,
Como disse Paulo, muitos estão aí, muitos que já dormiram, mas ouviram a palavra de Deus. Aqueles que aceitaram e os que não aceitaram. Mas aqui está dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. E se nós traduzirmos, de toda a humanidade, né? Então, agora se nós fazer uma pergunta, mas por quê? Né? Lá no livro de Apocalipse está dizendo o porquê que tem de ser assim. A Bíblia exige da humanidade o ensino correto, sem faltar e sem aumentar. No livro de Apocalipse está dizendo que será a pessoa, ele não entrará na cidade santa. Ele terá que perder essas bênçãos, essas promessas que nós lemos ao princípio. E aqui o versículo 14 diz assim, ó: porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom ou que seja mal. Então paga a pena a humanidade voltar para a Bíblia, ensinar e viver o que Deus ordenou que fizesse. E assim nós podemos ter certeza, que eu já perguntei pessoas, né? Você tem certeza da sua salvação? A pessoa, uma foi sincera, dizer para mim assim: não tem. Mas a outra diz para mim assim: Deus é que sabe. E eu digo: nós sabemos, porque Deus nos revelou. Como é que nós podemos se salvar? Jesus disse para o mancebo rico: se queres, porém, entrais na vida, guarda os mandamentos. Foi o que Jesus disse, né? Então, ficamos por aqui e que nós sejamos, e vamos ensinar os outros, que nós precisamos ser como os bereenses. Ouvir, examinar, como disse Jesus, examinar as Escrituras, nelas cuidar da vida eterna, e elas que testificam de Jesus. Então, ouvir, examinar a palavra de Deus, e assim nós aprendemos conforme Deus quer que nós aprendemos, e assim sigamos a palavra de Deus. Deus abençoe.